Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa manhã. Amém? O nosso Kids lá atrás está aberto. As crianças que vão para o Kids podem se dirigir lá, os pais podem direcioná-las para lá. Você que está aí na sua cadeira, permaneça em pé e abra comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11 nessa manhã. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Se você não tiver Bíblia, os irmãos vão projetar o texto aqui atrás para você que você possa acompanhar pelo menos a leitura. Manhã de ceia, vamos pregar a palavra. Depois nós vamos encerrar essa manhã ceando, participando do pão, do cálice e celebrando a Jesus aqui nessa manhã, amém? Estamos nessa série da carta de Paulo aos Colossenses, hoje é a nossa 10ª mensagem dentro da carta, estamos caminhando para o final dela, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as evidências de uma verdadeira conversão, é o nosso tema de hoje. Então nós vamos nos focar dentro desses 11 versículos e mostrar as evidências de um verdadeiro convertido, de alguém que foi salvo de fato pelo Senhor. Colossenses capítulo 3, no verso 1 em diante, todos encontraram? Amém? Amém? Amém. Você pode responder. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza e com as suas práticas se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Se você puder, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor por um momento. Senhor, nós te damos graças, Senhor, aqui por essa manhã. Manhã, Senhor, de cultuar ao Senhor. Manhã em que nós vamos participar da Tua mesa, Senhor, partindo do pão, bebendo do cálice. Manhã, Senhor, onde nós vamos ouvir aqui, Senhor, nesse exato momento, a pregação da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, nessa manhã, Senhor, possa falar ao coração da Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo por meio da santa palavra, Senhor. Edifica, exorta, consola, revela, Senhor, a condição do coração do Teu povo, dos nossos corações que aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Santifica-nos por meio da Tua palavra, Senhor. Converte-nos através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, fala com Teu povo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que aqui está, que Ele conduza tudo aquilo que vai ser comunicado aqui, Senhor, ao coração de cada irmão. Que Ele aplique, Senhor, perfeitamente, Senhor, esse sermão na vida do Teu povo que aqui está. E que o nome de Jesus, ao final dessa manhã, possa ser glorificado, Senhor. Nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor. Nós dependemos do Senhor aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu assento? Vamos falar um pouco então nessa manhã sobre as evidências de uma verdadeira conversão. Eu queria pedir a sua atenção, se você puder não se distrair, prestar atenção na exposição da palavra e aplicar aquilo que vai ser falado ao seu coração aqui, amém?
No último domingo nós falamos aqui sobre a questão do engano religioso. Nós falamos ali sobre 3 falsas religiões que Paulo ele combate em Colossenses. Nós falamos a respeito do legalismo, falamos a respeito do sincretismo, falamos a respeito do ascetismo, todas falsas religiões, todas religiões que exigem a prática de boas obras para que haja salvação. Religiões falsas que exigem a obediência de regras e preceitos criados por homens, doutrina de homens. E nós mostramos ali um pouco como nós combatemos a religião enganosa por meio do Evangelho. Falamos sobre o poder do Evangelho, sobre como devemos aplicar o Evangelho. Paulo agora ele vai fazer algo que é comum ele fazer nas cartas dele. Sempre que nós lemos as cartas de Paulo, elas são divididas em 2 partes. A primeira parte, geralmente, Paulo ele doutrina a igreja. Ele ensina a teologia. Na segunda parte, geralmente, Paulo ele aplica tudo aquilo que ele ensinou. E é exatamente o que vai acontecer nos capítulos 3 e no capítulo 4 de Colossenses. Paulo agora ele vai começar a aplicar a doutrina, a trazer isso para a forma prática. É a mesma coisa que ele faz, por exemplo, em Romanos. Em Romanos, Paulo ele vem até o capítulo 11 doutrinando. Do capítulo 12 em diante, Paulo ele aplica a mensagem. E ele começa a mostrar como o povo deveria viver diante daquela mensagem, diante daquela doutrina ensinada. É isso que ele vai fazer aqui. Ele vai começar agora a aplicação prática das doutrinas que ele ensinou até aqui. E o porquê isso é importante? O que Paulo está fazendo aqui é extremamente importante por um seguinte motivo. Como cristão não nos basta saber a verdade. Como cristão não nos basta conhecer a doutrina e não nos basta conhecer a teologia. Tudo aquilo que nós conhecemos precisa ser evidenciado pela vida que nós vivemos. E isso é a aplicação prática. Nós aplicamos a palavra de forma prática quando nós obedecemos tudo aquilo que de fato conhecemos. Quando demonstramos a teologia, a doutrina, na nossa vida pessoal. Veja bem, irmãos, nós não podemos ser ortodoxos no que cremos e sermos ateus na prática. Não adianta nós conhecermos a Bíblia, conhecermos a doutrina, conhecermos a teologia, nós sabemos debater isso, ensinar isso, explicar isso, mas na hora da prática, nós nos tornamos ateus. Não serve de nada. É uma religião vazia. Uma religião que tem conhecimento e que não tem prática, é uma religião vazia. Não pode haver um abismo entre fé e prática. Não pode haver um abismo entre o discurso e a vida. Essas duas coisas caminham lado a lado. Fé e prática, discurso e vida, doutrina e piedade, teologia e aplicação prática. Ou seja, se nós conhecemos apenas por um único motivo, não para debater, não primeiramente para ensinar, mas primeiramente para viver, para praticar, para evidenciar por meio da nossa vida. Paulo, irmãos, aqui ele passa da falsa religiosidade e ele vai falar das evidências de uma verdadeira conversão. Ele vai falar o que evidencia que alguém se converteu de fato. O que evidencia que alguém é salvo. Nós aqui não temos a capacidade de definir quem aqui é salvo ou quem não é. Nós podemos perceber as evidências da salvação na vida de uma pessoa, por meio da forma que essa pessoa vive. Mas determinar que A é salvo e que B não é salvo é algo que não nos compete, porque nós somos limitados como seres humanos. Nós vamos apenas até aquilo que está fora. Quem conhece de fato o coração do ser humano é Deus. Deus é aquele que sabe o que está no profundo do coração de cada pessoa. E por isso somente Deus conhece de fato quem são os salvos. Um salvo, ele tem evidências na sua vida de que foi alcançado. Só que veja bem, é possível que alguém evidencie algumas virtudes de salvação por um determinado momento da sua vida, e que depois se perca. Um salvo ele é conhecido pela vida que evidencia. Mesmo não podendo determinar quem é salvo,
e quem não é possível identificar. Nós conseguimos perceber quando alguém pelo menos evidencia que foi alcançado pelo Senhor. Então a vida de quem foi alcançado por Jesus é uma vida diferente. Um cristão, ele vive de forma diferente. Ele tem práticas diferentes. Alguém que foi alcançado pelo Senhor, ele evidencia esse alcance. Veja bem, irmãos, um salvo evidencia salvação. O que um salvo evidencia? Salvação. A vida dele demonstra que ele foi salvo. As práticas dele demonstram que ele foi salvo. Veja bem, a verdadeira conversão pode ser percebida. O verdadeiro convertido, ele pode ser identificado. A verdadeira conversão, ela é perceptível. Ela pode ser percebida. Você já parou para se perguntar como é a vida de um salvo? Você pensa nessas coisas? Como um salvo vive? O que um salvo deseja? Em torno do que o coração de um salvo bate? Quais são os anseios do coração de um salvo? O que um salvo está buscando? Quais são as evidências na vida de um verdadeiro convertido? Você pensa sobre essas coisas? Sobre o que de fato é conversão? Sobre o que de fato é ter sido alcançado por Jesus? Quais são as evidências de uma verdadeira conversão? Paulo, irmãos, aqui dentro desse texto, ele vai nos trazer 3 evidências de uma verdadeira conversão. Ouça, sonde o seu coração e aplique tudo aquilo que for necessário nessa manhã. Paulo, ele vai trazer aqui 3 evidências claras, marcas claras, distintivos claros de alguém que de fato um dia se converteu a Jesus. Que evidências são essas? A primeira delas, a primeira evidência de uma verdadeira conversão é um desejo maior pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. A primeira evidência, o que um salvo evidencia? Um desejo maior pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. A ênfase de Paulo aqui, que nós vamos ler o texto, dos versos 1 a 4, a ênfase de Paulo aqui está no relacionamento do cristão com Cristo. Um verdadeiro convertido, ele deseja mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Eu ia aplicar no final, mas já vou aplicar no começo. Qual é o maior desejo da sua vida? Pelo que você anseia? O que move você? O que motiva você? O que preenche de fato o seu coração? Um salvo deseja mais as coisas do céu. Ele tem um desejo maior pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. Relacionamento. Esse desejo maior pelas coisas do céu, ele se revela de 5 maneiras. Paulo vai trazer aqui. Como se revela esse desejo maior? De 5 maneiras. A primeira delas, de 2 maneiras, aliás. A primeira delas, os convertidos se identificam com Cristo. Eles estão identificados com Cristo. E essa identificação, ela pode ser percebida por 5 aspectos. 5 aspectos revelam a nossa identificação com Cristo. O primeiro deles, nós morremos com Cristo. Quem são os convertidos? Os convertidos são aqueles que morreram com Cristo. Capítulo 3, no verso 3, a primeira parte diz assim: porque vocês morreram com Cristo. Ou porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja bem, um convertido é alguém que
morreu. Está morto. Um convertido é alguém que morreu. Cristo não apenas morreu por nós, nos substituindo na cruz, mas nós também morremos com Cristo e estamos identificados com Ele. Sabe onde nós estamos? Nós estamos mais perto de Cristo do que aqueles dois malfeitores da cruz. Um à sua direita e um à sua esquerda. Nós estamos mais próximos, mais perto de Cristo do que aqueles dois malfeitores. Havia 3 cruzes: a cruz da direita, a cruz da esquerda e a cruz do centro. E sabe aonde estão os convertidos? Os convertidos não estão na cruz da esquerda, não estão na cruz da direita, eles estão na cruz do centro. Na cruz, irmãos, Cristo não apenas pagou a nossa dívida com a sua morte, mas Ele também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Você já parou para analisar? Quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Quando uma pessoa morre, ela é desligada de todos os desejos desse mundo. Um morto, ele não tem mais ligação com esse mundo. Ele não tem mais ligação e interesse com as coisas desse mundo. Irmãos, de igual modo, na morte de Cristo, deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido. Veja bem, na conversão, o giro é completo, é de 180. A ambição muda completamente. Ela não muda um pouco, ela não muda mais ou menos, ela muda completamente. O coração de um convertido não ambiciona mais pelas coisas que ambicionava antes de Cristo. Os seus anseios são outros, os seus prazeres são outros. A sua vida é conversão, está indo para um lado e é convertido, então ele muda a sua direção. É engraçado, irmãos, é engraçado pensar que tem cristãos que eles acham que são convertidos e continuam vivendo a mesma vida que tinham antes de Cristo. Isso não é conversão. Não se converteu. Talvez se convenceu. Nós morremos com Cristo. O segundo aspecto da nossa identificação com Cristo é que além de morrer com Ele, nós vivemos com Cristo. Nós morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo. No verso 4, a primeira parte diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês. Deixa bem, Cristo é a vida de um convertido. Jesus é a vida de um verdadeiro convertido. Ele não é algo a mais. Jesus não é algo a mais na vida de um convertido. Ele não é mais uma opção. Ele não é, sabe, alguém com quem você gasta alguns minutos da sua vida. Não. Na vida de um convertido, Jesus não é aquele que você procura quando está com algum problema para ele resolver. Como se ele fosse o gênio da lâmpada. Tem gente que confunde Jesus com o gênio da lâmpada. Que quando está com um problema, ele vai a Jesus, esfrega a lâmpada, e ele quer que Jesus realize os desejos dele. Jesus não é o gênio da lâmpada. E tem crente que procura Jesus só quando está necessitado de algum problema. Jesus não é isso na vida de um convertido. Jesus, ele não é, irmãos, ele não é algo a mais. Ele não é uma opção. Ele não é aquele que você procura quando as coisas estão ruins. Jesus é a vida de um convertido. Cristo é a vida de um verdadeiro convertido. E olhe para mim, se ele não for a vida, ele não é nada. Se Jesus não é tudo que você tem, se Jesus não é tudo na sua vida, se ele não tem a primazia, que é o que Paulo está ensinando em Colossenses, se ele não ocupa o primeiro lugar, ele não será mais nada. Jesus, ele não se dá o luxo de ser rebaixado à segunda opção da sua vida. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ou Jesus é a vida de um convertido, ou ele acabará não sendo nada. Você já parou para notar? Às vezes nós dizemos para as pessoas assim, ó, a música é a vida daquela pessoa. O esporte é a vida daquela pessoa.
fulano vive para trabalhar. Quando nós falamos essas coisas, o que nós estamos dizendo? Que essas mesmas pessoas, elas encontram a vida e tudo o que significa na música, no esporte e no trabalho. Quando nós falamos que a vida de alguém é a música, nós estamos dizendo que a vida dela está ali. Que tudo que a vida dela, que tudo que há de mais importante na vida dela está colocado ali. Que tudo que há sentido e significado para a sua vida se encontra ali. Para o cristão não. Para o cristão, Jesus é a sua vida. A vida de um convertido é Cristo. Jesus domina os pensamentos de um convertido. Jesus, ele preenche a alma de um verdadeiro convertido. Um verdadeiro convertido, ele não tem dificuldade em declarar como Paulo declarava, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus é a vida de um verdadeiro convertido. É a vida. Cristo era a vida de Paulo. A vida de Paulo girava totalmente em torno de Cristo. Paulo era um homem que ele se empolgava com qualquer coisa relacionada a Cristo. A vida de Paulo era Cristo. Cristo estava no centro da vida de Paulo. Tudo que envolvia Cristo empolgava Paulo. Isso acontece com você? Isso acontece com você, meu irmão? Você se empolga com Jesus? Você se empolga com as coisas de Jesus? Cadê a sua empolgação para se encontrar com Jesus nessa manhã em culto? Você saiu da sua casa empolgado, porque você veio aqui para se encontrar com Jesus, porque Jesus está aqui nessa manhã. Ele está por meio dos louvores, Ele está no meio da pregação, Ele estará no meio da ceia. Há empolgação na sua vida por isso? Você saiu empolgado de casa dizendo: que maravilha, eu vou para o encontro com o meu Senhor. Você se empolga com as coisas relacionadas a Cristo. Isso empolga você, isso acontece com você, como um salvo por Cristo. O Cristo que te salvou é a sua vida. Jesus é a sua vida. Você pensa em Jesus o tempo inteiro. Quando você acorda de manhã, você pensa primeiro em Jesus ou primeiro no seu trabalho? Primeiro em Jesus ou primeiro nas notificações do seu celular? Primeiro em Jesus ou primeiro nos problemas que você tem para resolver? Em quem você pensa primeiro quando você abre os seus olhos? O Jesus que salvou você, que redimiu você, o Jesus que perdoou os seus e os meus pecados, o Jesus que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, Ele tem sido a nossa vida? Ele tem ocupado o lugar de primazia na nossa vida? Ou a sua vida é o trabalho? Ou a sua vida é o dinheiro? Ou a sua vida é o comodismo? Jesus é a sua vida, irmão? O segundo aspecto da nossa identificação com Jesus é que nós vivemos em Cristo. O terceiro aspecto da nossa identificação com Jesus é que além de viver em Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. No verso 1, na primeira parte, Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. O que é um novo convertido ou um verdadeiro convertido? É alguém que foi ressuscitado com Cristo. Os cristãos possuem dentro de si mesmo a vida da ressurreição. A vida da ressurreição habita em nós. E como cristãos nós devemos experimentar diariamente o poder da ressurreição, irmãos. O poder da ressurreição deve ser experimentado diariamente em níveis cada vez maiores, em níveis cada vez mais altos. Nós ressuscitamos com Cristo. Todos os que foram alcançados por Cristo estão identificados com Ele na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Não há, irmãos, não há hipótese alguma. Não há hipótese alguma, irmãos, de nós não nos encontrarmos um dia com Cristo.
Sabe qual a certeza de um verdadeiro convertido? Que ele se encontrará nos ares com Jesus. Não por seus esforços próprios, não por seus méritos, não. Ele se encontrará com Cristo nos ares, por pura graça de Jesus. Esse é um fato consumado, é uma certeza que nós temos. Todas as vezes que nós ceiamos, nós estamos declarando que nós cremos nisso, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Quando nós cremos em Cristo, Ele nos tira da sepultura, Ele nos transporta para lugares celestiais, onde Ele está assentado à destra de Deus. O quarto aspecto da nossa identificação com Cristo é que nós estamos escondidos em Cristo. No capítulo 3, no verso 3, a segunda parte diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos a Cristo, somos de Cristo. As fontes da vida nas quais nos alegramos, elas vêm somente de Deus. Sabe de onde vem a nossa alegria? Não vem dessa terra, não vem desse mundo, não vem das coisas materiais, não vem das coisas palpáveis. Essa não é a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria é Jesus. Um verdadeiro convertido, ele se alegra em Cristo. Cristo é o motivo da sua alegria. Estar escondido em Cristo significa que nele temos segurança e satisfação. Se estamos escondidos em Cristo, estamos seguros e estamos satisfeitos. A nossa esfera de vida não é mais terrena, nascemos do alto, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos outra pátria, que não é essa pátria, nós temos uma pátria que está no céu. Isso significa que nós vamos ser irresponsáveis com as coisas da terra? Jamais. Não seremos irresponsáveis com as coisas da terra, mas sim que nossos motivos e nossa força não vêm da terra. A nossa fonte de alegria não está na terra. A nossa fonte de satisfação não está na terra. A nossa força não vem das coisas da terra. Ela vem do céu, ela vem do alto, ela vem de Cristo em quem estamos escondidos. Ela vem de Jesus. Em Jesus estamos seguros e satisfeitos. Você se sente assim? Você se sente um cristão, um crente seguro em Jesus? Ou sua vida é tomada de medos e pavores? Você se sente seguro em Jesus? Ou você é alguém que o seu coração está sempre carregado de temor? Que está sempre sendo afligido pelo medo, que está sempre inseguro quanto ao futuro, quanto àquilo que pode acontecer. Meu irmão, em Jesus estamos seguros. Ainda que nós não conheçamos o futuro, Jesus conhece. Ainda que nós não saibamos o que vai acontecer, Jesus sabe, e nele nós temos a segurança de que Ele é um bom Pai para nós. Nele nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. De que tudo aquilo que acontece na nossa vida está cooperando para o nosso bem. Para que nós venhamos a nos tornar mais parecidos com Jesus. Verdadeiros convertidos estão seguros. Mas tem algo mais que verdadeiros convertidos são. São satisfeitos. Uma evidência de salvação que não está no esboço, mas que evidencia uma verdadeira conversão, é que verdadeiros convertidos, eles são satisfeitos com a vida que o Senhor lhes dá. Satisfação é marca de conversão, irmão. Insatisfação talvez aponta para um coração não convertido. Não, é porque você não pode ficar satisfeito com a sua vida. A teologia coach, ela instalou muita coisa na sua mente que não é bíblica. Você não pode ficar satisfeito. E aí o que se está criando no meio cristão evangélico? Um bando de crente que vive reclamando da vida que tem. Que nada está bom. Que vivem, externando insatisfação.
que não estão contentes com nada. Um verdadeiro convertido está satisfeito com a vida que o Senhor lhe dá. Há contentamento na vida dele. Há contentamento naquilo que ele vive, na forma que ele expressa a sua vida. Ele aprendeu a viver em todas as situações, como Paulo diz. Ele aprendeu a viver na fome e na prosperidade. Ele aprendeu a viver quando tem e quando não tem. E não fica só reclamando. Não fica só murmurando. Ele é alguém conhecido por um coração que externa contentamento. Não vai nessa, irmão. Não vai nessa de que você tem que ficar insatisfeito com a vida que você tem. Que você precisa um futuro melhor. Não se contente com a vida que você tem. Tá certo, você precisa. Busque o que você sonha. Mas primeiro seja agradecido por aquilo que você tem. Primeiro seja contente com o que você tem. Como eu sempre falo aqui, aquilo que é motivo de descontentamento para você é o que a maioria das pessoas no mundo não tem. Um cristão é conhecido por sua satisfação e contentamento em Cristo. Um quinto aspecto da nossa identificação com Jesus é que nós estamos glorificados em Cristo. Nós estamos glorificados nele. O verso 4 na parte B diz assim: quando Cristo, que é a vida de você, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aonde Jesus está nesse exato momento? Ele está à destra de Deus Pai. Nesse exato momento, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas um dia, Jesus virá em glória para nos levar até Ele, irmão. Para nos levar para o nosso verdadeiro lar. Hoje Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo pelo seu povo. Mas chegará o dia que Jesus ele virá buscar o seu povo e levar o seu povo para o lar celestial. Nós estamos glorificados com Cristo. Eu quero que projete só um texto aqui para mim apenas, que é um texto mais extenso, que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 a 18. Só um texto nós vamos projetar aqui. Olha o que Paulo diz a respeito do dia da vinda do Senhor. Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Essa é uma certeza que nós temos como convertidos. Um dia Jesus virá com os seus anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados aos céus para um encontro com Cristo. Nós estamos glorificados em Cristo. Quando Cristo, irmãos, se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória. Essa glória que nós estamos falando aqui, ela simplesmente ainda não foi revelada plenamente. Mas ela, irmãos, ela ainda está por vir. E por que isso importa, pastor? Importa muito. A certeza de que o sepulcro não é o fim da nossa vida é extremamente importante. Quando nós falamos que nós seremos ou estamos glorificados com Cristo, isso significa que o túmulo não é o ponto final da nossa história. A nossa vida não acabará a 7 palmos debaixo da terra. A nossa jornada, irmãos, não terminará com um corpo surrado pela doença, enrugado pelo passar dos anos, coberto de pó na sepultura.
Sabe qual a certeza que nós temos? Que nós receberemos um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Que nós teremos um corpo ao qual o pecado não habitará mais, ao qual a enfermidade não habitará mais, ao qual as tentações carnais não habitarão mais. Irmãos, naquele dia, sabe o que vai acontecer? O nosso choro ele vai cessar eternamente. Não haverá mais choro. Todas as lágrimas serão estancadas. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Nós estamos glorificados com Jesus. Sabe o que nós estamos esperando? Esperando o dia da vinda do nosso Deus. Mas Paulo cita aqui, irmãos, uma segunda característica de pessoas que desejam mais as coisas do alto do que as coisas da terra, de verdadeiros convertidos. Os verdadeiros convertidos anseiam por Cristo. Eles desejam a Cristo. E esse desejo, ele pode ser percebido de duas maneiras. A primeira delas, os convertidos buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Eles estão buscando mais as coisas do alto. Eles desejam as coisas do alto. Verso 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verdadeiros convertidos estão buscando as coisas do alto. Eles têm anseio pelas coisas do alto. O verbo buscar aqui, irmãos, ele está no presente. E o que isso significa? Significa que está falando de uma atividade contínua e habitual. Verdadeiros convertidos, eles não buscam uma vez na vida. Eles estão buscando diariamente e habitualmente as coisas do alto. É algo contínuo. É algo diário, é algo constante. É uma atividade contínua e habitual. É uma busca perseverante. Os verdadeiros convertidos estão buscando perseverantemente as coisas do alto. Este buscar aqui que Paulo fala aqui, irmãos, é mais do que buscar para encontrar. É um buscar para possuir. É um buscar para ter plenamente. Olhe para mim. Uma pessoa convertida busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não busca as demais coisas. As demais coisas não estão no centro do seu coração. Ele está buscando o reino de Deus e a sua justiça. E ele sabe que as demais coisas serão acrescentadas. Ele crê nisso. Ele crê no Cristo que ele serve. Um verdadeiro convertido busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele busca primariamente ou prioritariamente as coisas do céu. Ele anseia mais pelo reino dos céus do que pelas riquezas da terra, do que pelos tesouros da terra. Um convertido tem saudade do céu. Ele quer ir morar com Jesus. Ele quer ir para o céu. O coração dele anseia pelo céu, ele tem saudade do céu. Sabe os antigos, os crentes antigos, os raízes, eles diziam: eu vou morar com Jesus. Eu tenho saudade de Jesus. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Eu não vejo a hora de chegar o dia que o Senhor vai voltar. É saudade do céu, irmãos. É anseio pelas coisas do alto. Hoje os crentes estão orando: Jesus, demora mais 5 anos para voltar porque eu quero comprar meu carro. Jesus, demora mais 10 anos para voltar porque eu ainda não casei, eu preciso casar. Jesus, eu ainda não me formei na faculdade, espera mais 5 anos, Jesus. E quando eu me formar, Jesus, aí o Senhor pode voltar. Anseio pelas coisas da terra, desejo pelas coisas da terra, falta de saudade pelas coisas do céu. O verdadeiro convertido tem saudade do céu. Ele quer o céu, irmãos. Ele quer morar com Jesus. Ele sabe que a vida não é apenas aquilo que vivemos aqui. Um verdadeiro convertido sabe que não acaba aqui, não termina aqui, e que aquilo que buscamos aqui será apenas aquilo que nós viveremos uma eternidade. As pessoas dizem: não, viva a sua vida, aproveite, você tem apenas uma vida, desfrute dela, goze dela, aproveite ela. Você não tem apenas uma vida, me desculpe. A sua vida não acaba aqui. Haverá uma vida eterna para se viver. Irmão, eternidade é para o céu e é para o inferno.
Então não ache que a vida acaba aqui, não acaba. Haverá uma eternidade para ser vivida. E o convertido, o verdadeiro, ele sabe que a sua vida não é apenas aquilo que ele está vivendo aqui. Ele sabe que, na verdade, a vida começa depois daqui. Sabe onde nós vamos viver, irmãos? Nós vamos viver quando a nossa vida se findar aqui nessa terra. Aí nós vamos viver plenamente, eternamente. O céu é o lar de um novo convertido. Para um verdadeiro convertido, o céu é a sua recompensa, é o seu prazer, é a sua origem, é o seu destino. O verdadeiro convertido busca mais as glórias de Cristo do que as glórias do mundo. O que você tem buscado? O que você tem buscado, meu irmão? Pelo que o seu coração tem ansiado? Você tem buscado as coisas do alto? Você tem desejado as coisas do alto? Você tem saudade do céu? Você crê que o céu é real? Você crê que o céu ele não é uma alegoria? Que o céu não é uma história? Que a Bíblia é um livro literal e que há um céu e que há um inferno? Você crê nisso? Você anseia pelo céu, pelas coisas do alto ou pelas coisas da terra? Pelo que o seu coração suspira? Pelo que o seu coração bate? A segunda maneira que Paulo ele mostra aqui do anseio dos convertidos por Cristo é que os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Eles pensam, o verso 2 vai dizer assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E isso é a marca de uma verdadeira conversão. Um verdadeiro convertido, a sua mente não está na terra, ela está no alto, ele está pensando nas coisas do alto. As coisas do alto deveriam inspirar e controlar a vida dos cristãos. Os nossos pés, eles estão aqui na terra, mas a nossa mente deveria estar no alto. E sabe o que é triste? É triste que até no culto isso não acontece. É triste que até no culto nós estamos de corpo presente, mas com a mente vagando, sendo jogada de um lado para o outro. Estamos na terra, e muitas vezes a nossa mente não está no alto, ela também está na terra. Irmãos, a grande verdade é que o inverso é verdadeiro. Muitos crentes estão com os pés na terra, com a mente na terra, com o coração na terra. Eles vivem apenas as suas vidas pelas coisas da terra. São terrenos, são carnais. Muitos estão agarrados na terra. Eles querem os tesouros e as riquezas da terra. Eles estão gastando a sua vida pelos tesouros e as riquezas da terra. As suas mentes, elas passam dias, elas passam talvez meses, sem pensar nas coisas do alto. Veja bem, você está aqui agora, a palavra está sendo pregada. No que você está pensando nesse exato momento? No almoço? Você está pensando em tomara que esse culto acabe logo, que eu quero ir para minha casa? Você está pensando, ainda bem que o culto hoje foi de manhã, porque eu tenho a minha tarde para aproveitar com a minha família? Terra, pensamento terreno. Você deveria estar pensando, como eu aplico essa palavra na minha vida? Você deveria estar pensando em como Deus pode trabalhar mais no nosso meio, em como você pode obedecer mais às Escrituras. Nós estamos muitas vezes com os pés na terra, de corpo presente no culto, mas com a mente longe das coisas do alto. Nosso pensamento fica vagando e titubeando de um lado para o outro. Muitos não aspiram mais às coisas do céu. Muitos pensam somente nas coisas da terra e não nas coisas do alto. O que ocupa os teus pensamentos? O que ocupa, irmão? O que está ocupando os teus pensamentos agora? Você está pensando nas coisas do alto? Ou você está aqui nesse exato momento com a sua mente nas coisas da terra? Verdadeiros convertidos, eles pensam nas coisas do alto. Eles buscam as coisas do alto. Eles estão identificados com Cristo. Eles têm um desejo maior pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. Essa é a primeira evidência.
A segunda evidência de uma verdadeira conversão, irmãos, é a mortificação da natureza terrena. Quem são os verdadeiros convertidos? Aqueles que estão mortificando a sua carne. Há uma natureza terrena que habita em nós. Quando Jesus ele morre na cruz, irmãos, e ele nos compra por meio do seu sacrifício vicário, ali, irmãos, ele nos comprou e anulou a condenação do pecado sobre a nossa vida. Mas o pecado ainda habita em nosso corpo mortal. Ainda há uma natureza terrena, carnal e diabólica habitando em nós. E sabe o que é triste, irmãos? Na grande maioria das vezes, essa natureza é quem controla a vida das pessoas. Existe a célebre frase de Martinho Lutero, aonde ele diz: eu pensei que o velho homem havia sido morto nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. O velho homem todos os dias está querendo controlar novamente a nossa vida. A natureza terrena, a natureza carnal, as inclinações de um coração que ainda que regenerado, continua se inclinando mais para as coisas da terra do que para as coisas do alto. A verdadeira evidência de uma conversão genuína é que os convertidos estão lutando contra essa natureza. Eles estão mortificando a sua natureza terrena. Paulo, irmãos, ele aponta aqui 3 verdades importantes sobre isso. A primeira delas é que, como convertidos verdadeiros, devemos mortificar a natureza terrena. No verso 5, na primeira parte, ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Matem a carne, crucifiquem a carne. Irmão, se você não matar a carne, ela vai matar você. Se você não matar o pecado na sua vida, o pecado mata você. Se você não sacrificar as suas vontades diariamente, ali na frente, o pecado pega você sem que você se perceba. A ordem de Paulo é essa: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Uma vez que morremos com Cristo, nós temos o poder espiritual para mortificar os desejos terrenos e carnais que nos controlam. Nós somos regenerados, nós recebemos um novo coração, o Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos as Escrituras, nós temos o Espírito Santo, nós temos as armas para vencer a nossa carne. E sabe o que nós fazemos? Nós usamos das armas que temos para mortificar os desejos carnais que nos controlam. A ideia de Paulo aqui é a mesma ideia de Jesus. Quando Paulo diz que nós devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, é a mesma ideia que Jesus tem em Mateus 5, 29 e 30. Quando ele diz assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. É óbvio que nem Paulo e nem Jesus estão falando aqui de uma cirurgia literal. Jesus não está dizendo assim: ó, se seu olho faz você pecar, arranque ele e jogue fora. Vou ilustrar para você. Existia um ladrão, e esse ladrão ele estava numa cidade, e a pena daquela cidade aqui, se um ladrão roubasse, a sua mão era decepada. Isso acontece muito em países do Oriente Médio. Então esse ladrão, ele foi e roubou, e foi pego no ato de furto. Sua mão direita foi cortada. Mais para frente, esse ladrão, ele voltou a roubar. A sua mão esquerda também foi decepada. Mesmo sem as duas mãos, esse ladrão ele continuou roubando, usando os seus próprios dentes. O que Jesus está falando aqui não é que a mão deve ser cortada, que o olho deve ser cortado, mas é que o coração deve ser tratado. O seu problema não está no olho,
O seu problema não está nos seus ouvidos, o seu problema não está nos seus lábios, o seu problema referente ao pecado está no seu coração. É dali que procedem, irmãos, os desígnios maus. É dali que vem tudo aquilo que nós fazemos. E como verdadeiros convertidos, nós precisamos mortificar a nossa natureza terrena. Nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. A segunda verdade importante que Paulo traz aqui a respeito da mortificação da natureza terrena é que, além de mortificar o pecado, nós precisamos saber para quais pecados estamos mortos. E aqui eu peço que você redobre a sua atenção. Nós precisamos saber identificar os pecados para os quais estamos mortos. Sabe o que nós vamos ver daqui para frente? Paulo ele vai enumerar uma lista de pecados. Sabe o que é magnífico? Paulo dá nome para o pecado. Ele dá nome para cada pecado. Ele identifica o pecado. Ele enumera uma lista de pecados. Paulo ele faz aquilo que as pessoas não gostam hoje em dia. Ele chama o pecado pelo nome. Ele diz que imoralidade sexual é imoralidade sexual. E que imoralidade sexual é pecado. Não é erro. Não foi um tropeço. Não foi um deslize. É pecado. Paulo hoje ele seria um pregador tóxico. Não, a igreja daquele Paulo é muito tóxica. Ele fala de pecado. Ele dá nome de pecado. É exatamente isso que Paulo faz aqui. Ele enumera uma lista de pecados, algo que não agrada a muitas pessoas. Os pecados listados por Paulo, ele vai deixar claro. Ele vai dar uma lista de pecados e ele vai dizer que esses pecados, eles atraem a ira de Deus. Que pregador tóxico, Paulo. Ele dá nome para o pecado e ainda diz que Deus está irado e que vai despejar a sua ira sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Ele diz que esses pecados que ele lista, ele deixa claro que são pecados que atraem a ira de Deus e que são pecados que não são mais compatíveis com a vida de um verdadeiro convertido. No verso 7 ele vai dizer assim: vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Ele vai citar pecados, ele vai dizer: vocês andaram, vocês não andam mais. Vocês praticaram, vocês não praticam mais. Vocês já viveram nessa vida, mas vocês se converteram. E porque vocês se converteram de verdade, isso não faz mais parte da vida de vocês. Que pecados são esses? Paulo divide os pecados por classes. Que pecados são esses? Que classes de pecados são essas? A primeira delas, a primeira classe de pecado que Paulo enumera, são os pecados morais. No verso 5 ele vai dizer assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões lascivas. Essa é a primeira classe de pecado que Paulo enumera. Pecados morais. E dentro desses 3 pecados morais que Paulo cita, está diretamente ligado a pecados sexuais. Está incluso aqui toda a relação sexual antes do casamento, que é chamado de fornicação, e fora do casamento, que é chamado de adultério. Fornicação é pecado, adultério é pecado, e tudo que engloba imoralidade sexual é pecado. Atrai a ira de Deus. A prostituição se refere à imoralidade sexual em geral. Então é como se fosse condensar tudo aquilo que é imoralidade sexual. Pense na sua mente o que é imoralidade sexual. Isso se resume à prostituição. Imoralidade sexual, a prostituição se refere à imoralidade sexual em geral. A impureza, que é o segundo pecado que Paulo cita aqui, ela pode ser definida como uma vontade indecente que está intimamente relacionado com a luxúria, a vida libertina e a perversão sexual. O terceiro pecado que Paulo cita aqui, moral, é a paixão lasciva, ou a lascívia. A paixão lasciva se refere a um desejo irrestrito, um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito. Essa paixão que Paulo cita aqui é a paixão que leva aos excessos sexuais e à perversão sexual,
Que isso, pastor? Está falando sobre isso na igreja? Sim, a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre isso. Essa paixão lasciva é a paixão que faz com que Davi mate Urias e satisfaça o seu desejo com Batseba. Davi não sossegou enquanto não matou Urias e enquanto não se deitou com Batseba. Essa paixão lasciva aqui é a mesma paixão que Amnon, filho de Davi, tem pela sua própria irmã Tamar, a ponto de violentar ela sexualmente. A primeira lista de pecados que Paulo cita são os pecados morais. A segunda lista de pecados que Paulo cita aqui são os pecados sociais. Verso 5 ainda, vai dizer assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza. São os pecados sociais. Paulo fala de um desejo maligno aqui, ou de um mau desejo. Esse desejo que Paulo fala aqui é um desejo que não é só intenso, mas que é pervertido. É um desejo pervertido, um desejo intenso. O segundo pecado social que Paulo elenca aqui é a avareza. Redobre a sua atenção. A avareza. O que é a avareza? É o pecado de desejar sempre mais, sem nunca se satisfazer. Quem é o avarento? O avarento, ele é o oposto daquele que eu falei no começo. O avarento é aquele que nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais, mais e mais e mais e mais. O avarento é possessivo e tem um desejo insaciável de colocar as mãos nas coisas materiais. Ele quer, ele deseja, ele anseia por aquilo. As suas mãos tremem, ele soa frio. Ele chega a ficar, sabe? Ele chega a tremer de tanto anseio pelas coisas terrenas. O avarento, irmãos, ele não vê problema em iludir pessoas. Ele não vê problema em prejudicar pessoas. Ele não vê problema em tirar vantagem de pessoas, desde que ele consiga aquilo que ele deseja. Então o avarento, ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai trapacear, ele vai iludir, mas ele vai conseguir aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Avareza. O avarento, ele não tem escrúpulos, irmãos. O avarento, ele quer sempre mais. Ele quer mais. Então ele compra um carro, ele quer outro. Ele compra uma casa, ele quer outra. Ele está ganhando 5, ele quer 10. Ele está ganhando 10, ele quer 15. Ele está ganhando 15, ele quer 20. E aí esse pecado foi mascarado pela ambição. Não, a gente tem que ambicionar coisas boas, porque nós servimos o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus disse que nós comeríamos do melhor dessa terra. Textos tirados totalmente do contexto para tentar camuflar um coração avarento. Avareza. Sempre mais, sempre desejando mais, sempre querendo mais. Veja bem, o desejo do dinheiro, por exemplo, é um bom exemplo para nós falarmos de avareza. Há pessoas que fazem literalmente loucuras por causa de dinheiro. Elas não medem esforços. Elas não medem nada. Elas fazem loucuras por dinheiro. O avarento mata por dinheiro. O avarento morre por dinheiro. O avarento tem a sua vida girando em torno do dinheiro. Veja bem, o avarento, se for necessário, ele perde a família por causa do dinheiro. Ele perde a família. Ele perde o casamento, ele perde os filhos, ele perde a casa por conta do dinheiro. O avarento, ele abandona a fé por causa do dinheiro. Ele abandona a fé. Ele deixa Jesus no meio do caminho. Irmãos, isso talvez nunca ficou tão evidente quanto hoje. Irmãos, é assustador. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de algo que está acontecendo agora. Hoje existe muito, irmão, casa de aposta. E aí você olha os jogadores de futebol, os caras consagrados, os caras ganhando 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Os caras jogam fora uma carreira, irmãos, para ganhar dinheiro ilícito facilmente. A avareza. Eles jogam uma vida inteira fora para tomar um cartão, para sofrer uma falta, para fazer algo, para ganhar um dinheiro ilícito. Avareza. Pura avareza.
não estão satisfeitos com o que têm e desejam mais. Isso está cada vez mais evidente hoje. Pessoas na busca demasiada e desesperada por mais dinheiro, têm buscado dinheiro aonde Deus não mandou. Tem pessoas querendo dinheiro aonde Deus não ordenou. Se atente para mim. Existem 3 maneiras bíblicas de ganhar dinheiro. Primeiro lugar, trabalhando. Como um cristão ganha dinheiro? Trabalhando. Segunda maneira que um cristão ganha dinheiro: sendo abençoado por outra pessoa. Terceira maneira que um cristão ganha dinheiro: um dinheiro de herança, que ele herdou de alguém que veio antes dele. Toda tentativa de ganho fora disso é ilícito e pecado. Toda. Posso dar nome? Vou dar nome, porque a gente não pode ter esse tipo de pecado no nosso meio. Trilegal, pecado. Mega Sena, pecado. Jogo do tigrinho, pecado. Jogo digital, esses bingo cassino digital, pecado. É uma maneira de tentar ganhar um dinheiro que Deus não ordenou. Avareza. Avareza, irmãos. Deus não mandou a gente jogar. Quem joga confia na sorte. E o povo de Deus não é um povo que crê na sorte. O povo de Deus é um povo que crê no Senhor. Ele vive pela fé. Ele vive por aquilo que Deus pode dar para ele, não por aquilo que supostamente pode acontecer. Avareza. Avareza. A avareza é idolatria. O avarento se prostra diante do dinheiro. A avareza é idolatria, irmãos. Sabe o que ela faz? Ela coloca o dinheiro no lugar que deveria ser de Deus. Fuja disso. Fuja. Fuja desses ganhos ilícitos. A avareza leva uma pessoa para longe de Deus, irmãos. Ela faz com que uma pessoa confie no dinheiro, nas posses materiais e não no Senhor. Por isso que Paulo já alertou lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde está o problema de tudo? No dinheiro? Não. Está no coração das pessoas que valorizam mais o dinheiro que o Senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Esses pecados atraem a ira de Deus. É o que Paulo vai dizer. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por causa desse tipo de prática, é pecado. E se você tem feito isso, se você está aqui hoje talvez preso em algum pecado sexual, imoralidade, lascívia, essa paixão desenfreada, talvez você entrou aqui dessa maneira, preso em algum pecado sexual, se arrependa hoje aqui, meu irmão. Confesse o seu pecado. Jesus é poderoso para perdoar você desse pecado. Talvez você está aqui com seu coração cheio de desejos maldosos, com seu coração tomado pela avareza. Se arrependa. Abandone isso enquanto é tempo. Abandone isso enquanto o Senhor está te dando a oportunidade. Se você está ouvindo sobre isso, é porque Jesus está te dando a oportunidade de abandonar essas práticas e de se voltar a Ele em arrependimento. Se arrependa. Se arrependa. Abandone isso o mais urgente possível. Se você não matar essas coisas na sua vida, elas vão acabar com a sua vida. Você pode ter uma certeza: não há um meio termo com o pecado. Ou matamos o pecado, ou o pecado nos mata.
Ou destruirmos o pecado, ou o pecado nos destrói. Se você está preso, se arrependa. Jesus está aqui nessa manhã e Ele é poderoso para perdoar você, irmão. Se arrependa disso. Lance os seus pecados diante de Jesus, Ele é poderoso para perdoar a sua vida. Só que Paulo continua. Além de falar dos pecados morais, além de falar dos pecados sociais, ele ainda tem mais 2 listas de pecados. A terceira lista que Paulo vai citar aqui é os pecados ligados ao temperamento, que estão lá no verso 8, que dizem assim: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação e maldade. Pecados de temperamento. Paulo menciona aqui 3 pecados, e ambos falam de um temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo. Pessoas iradas, indignadas e maldosas estão vazias do Espírito de Deus. Não estão tendo as suas vidas controladas pelo Espírito Santo. A ira descreve um temperamento explosivo como fogo de palha. O irado é aquele que explode, sabe? Ele explode rápido. E quando ele explode rápido, azar de quem está na volta dele. Ele apenas despeja aquilo que está no seu coração. A indignação, ela é uma ira que arde continuamente. Então o irado é aquele que se ira como folha de palha. Mas o indignado, sabe, é aquele que ele se recusa a ter o seu coração acalentado. É uma ira que jamais cessa. Ele fica irado permanentemente. A maldade que Paulo fala aqui é de uma depravação mental, da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que tudo invade. A maldade aqui é um desejo maligno contra uma pessoa. É aquele tipo de maldade que, se a pessoa está feliz, você está triste. E de que, se a pessoa está triste, você está feliz com a tristeza dela. Maldade. Isso é maldade, ira, indignação e maldade. A quarta lista de pecados que Paulo cita aqui, além dos pecados de temperamento, são os pecados da língua. Ele vai dizer ainda lá no fim do verso 8 e no início do verso 9 no seguinte: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação e maldade, temperamento. Aí vai falar da língua: blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então Paulo cita aqui 3 pecados da língua. Pecados que eles descrevem o uso indevido da língua. O primeiro deles, blasfêmia. A palavra blasfêmia aqui se refere, nesse contexto, à difamação do caráter humano. Então Paulo está falando aqui de uma pessoa que fala mal de outra pessoa na tentativa de destruir o caráter dela. E pior, na ausência dela. Blasfêmia. É uma tentativa de destruir a reputação. Tem gente que gosta hoje disso, né? Gosta de destruir a reputação, destruir o caráter das pessoas. Isso é blasfêmia. Se lembre, espalhar contendas entre os irmãos é abominação para o Senhor. Olha o que diz Provérbios, capítulo 6, os versos 16 a 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olho cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Aí vem a 7ª. E qual é a 7ª que o Senhor abomina? O que semeia discórdia entre os irmãos. Blasfêmia. Paulo está falando aqui para uma igreja que não deveria haver blasfêmia no meio dela, que não deveria haver destruição de reputação e de caráter no meio dela, que isso é abominação para o Senhor. Então cuidado com fofoca, cuidado com comentário desnecessário, que ao invés de encorajar as pessoas, abençoar as pessoas, amaldiçoam as pessoas e desestimulam as pessoas. Cuidado com isso. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala. O segundo pecado da língua que Paulo aponta aqui é a linguagem obscena. E a linguagem obscena sugere uma linguagem abusiva e grosseira. É o famoso boca suja, sabe? Quando era criança, falava a palavra, é o boca suja, né? Só que a psicologia do nosso tempo, ela era negativa, né? Ô boca suja, tof, deu, né? 2 vezes. Na terceira já não abria mais a boca para falar palavrão.
Não era psicologia positiva. Por favor, meu filhinho, não fala palavrãozinho para a mamãe. Não, é negativa. Toma. Chava o beiço, deu. Tudo certo. Não falava palavrão. Né? Linguagem obscena é o verdadeiro boca suja. É fazer uso de palavras torpes, comunicação vulgar e humor de baixo calão. É ficar falando palavrão, tendo uma comunicação vulgar, estar envolvido em piada obscena, piada de baixo calão, em conversa que não edifica, que não traz nenhum crescimento. Isso é pecado, meu irmão. É pecado. Temos que cuidar com aquilo que falamos. Tem cristão que acha que é normal falar palavrão. Tu está conversando com ele, eu fico constrangido às vezes, irmão. Tu está conversando com uma pessoa assim, daqui a pouco a pessoa pam, larga aquele palavrão e diz, meu Deus do céu, como é que essa pessoa fala isso? Isso não é normal. Isso não é palavra para estar na boca de um crente. A palavra da boca de um crente é a palavra que edifica. Não, mas eu estou olhando o jogo, dane-se. Você não pode ser crente, não pode deixar de ser crente quando está no jogo. Porque o futebol é um termômetro, né? O futebol tira a gente do sério, irmãos. Né? Aí o time está jogando lá, esse time aqui, tal. Se falou palavrão, pecou. Pecado. Linguagem obscena. Boca suja. Que o Espírito Santo dê um tapa nos teus beiços. Né? Tua mãe não pode dar mais. Então que o Espírito Santo dê um tapa no seu beiço. Para você não falar mais palavrão. Boca suja. O terceiro pecado da língua que Paulo fala aqui é a mentira. Que é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele está se associando a Satanás, que é o pai da mentira. Então veja bem, mentira não sai da boca de crente, mas nem de brincadeirinha. Não é só uma brincadeirinha, é pecado, mesmo que for uma brincadeirinha. Não, mas é que eu só queria fazer uma brincadeira. Sua brincadeira fez com que você pecasse. Mentira é pecado. E toda vez que nós mentimos, nós estamos nos associando a Satanás, que é o pai da mentira. A mentira é uma distorção da verdade, ainda que as palavras sejam fiéis à realidade. Você pode falar a verdade com os lábios e mentir com o coração. Somente o seu tom de voz já pode fazer com que aquela verdade se torne uma mentira. A forma com que você olha pode fazer com que aquela verdade se torne uma mentira. A forma com que você se move, os seus gestos, eles podem mudar o sentido de uma frase. E fazem com que isso se torne uma mentira. Irmãos, tanto pecados de temperamento, quanto pecados da língua, muitas vezes são tratados como normal no meio dos crentes. Mas não são. Eles não são normais. Nós olhamos com olhos muito mais atentos para o pecado, para a primeira lista de pecado. Os pecados morais, moralidade sexual, paixão lasciva, aqueles desejos desenfreados, e nós olhamos para aquilo e achamos que aquilo é pecado. Não, mas uma mentiria de vez em quando não é tão grave quanto um adultério. É pecado. A Bíblia diz que os dois são pecados. As consequências vão ser diferentes. Mas a Bíblia chama a imoralidade de pecado, mentira de pecado. Não tem mentirinha café com leite para o cristão. Sabe, café com leite. Café com leite, não, essa mentira aqui é café com leite. Não existe isso. É pecado. Mentir é pecado. Falar palavrão é pecado. Enganar é pecado. Tudo isso se configura em pecado. Na verdade, irmãos, se existe esse tipo de pecado na sua vida, precisa ser abandonado. Se quando você abre a sua boca, você é irado, indignado, raivoso, desbocado, mentiroso, você precisa mortificar isso. É a sua carne. É a sua natureza terrena que está controlando a sua vida. Isso precisa ser morto. Talvez você está aqui, irmãos, e você tem caído nesses tipos de pecado. Não tem controle sobre o seu temperamento. É alguém que se ira com o seu esposo, é alguém que se ira com a sua esposa. É alguém que se indigna fácil. É alguém que tem maldade, sabe, que não se alegra com a felicidade de ninguém. Se você está assim, você precisa de arrependimento. Se arrependa desse pecado, irmão, abandone esses tipos de pecado. Santifique a sua boca. Que saia da sua boca palavras que edificam, que saia a verdade. Que a sua boca e a sua língua venham ser usadas para a edificação de outras pessoas. Pastor, como eu mortifico a minha natureza terrena? Sendo cheio do Espírito Santo.
Sabe o que significa se você está vivendo nessas práticas? Normalmente está faltando você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então seja cheio. Se encha da presença e do poder do Espírito Santo. Primeira evidência de uma verdadeira conversão: desejo maior pelas coisas do alto do que pelas coisas da terra. Segunda evidência de uma verdadeira conversão: verdadeiros convertidos estão mortificando a sua natureza terrena. Terceira e última evidência de uma verdadeira conversão: os verdadeiros convertidos estão se revestindo de Cristo. Que é o que Paulo vai dizer nos versos 10 e 11. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O verbo revestiram aqui significa que nós somos constantemente renovados. Que estamos sendo constantemente renovados. Irmãos, o ato da salvação, ele conduz inevitavelmente ao processo de santificação. Todos aqueles que foram verdadeiramente salvos, eles entram em um estágio da sua vida que é a santificação. É obrigatório. Não há um salvo verdadeiro que não está em alguma medida sendo santificado. Não existe uma verdadeira conversão se o verdadeiro convertido não entrou em um processo de santificação. Todos os salvos, eles entram nesse processo de santidade, de santificação progressiva. Essa renovação, ela acontece de duas maneiras. A primeira, por meio do conhecimento, que é o que diz o verso 10. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Como, irmãos, essa renovação acontece? Conhecendo a Jesus. Conhecendo progressivamente mais a Jesus. Olhe para mim, quanto mais conhecemos a Cristo, mais nós nos tornamos semelhantes a Ele. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais semelhante a Ele nos tornamos. E esse conhecimento aqui não é teórico. É um conhecimento pessoal, é um conhecimento íntimo. É um conhecimento pessoal e íntimo com Cristo. Não é apenas conhecer sobre Jesus, mas conhecer a Jesus, pessoalmente, intimamente, diariamente. Essa renovação acontece de uma segunda maneira, pela transformação à imagem de Cristo, que é o que diz ainda no verso 10. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Irmãos, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Cristo. Quando Adão peca no jardim, a imagem de Deus não é tirada do homem. A imagem de Deus, ela é deformada no homem. O homem agora, após o pecado, ele não reflete plenamente quem Deus é. Ele é a imagem criada que foi deformada pelo pecado, mas que em Cristo foi transformada na redenção. Jesus, ele transformou a imagem do seu povo na redenção. Essa imagem de Deus que foi deformada pelo pecado, ela é restaurada na redenção e alcançará sua plenitude na glorificação. Preste atenção. Criados à imagem de Deus, essa imagem é deformada pelo pecado, somos redimidos. Quando somos redimidos, há um longo processo aqui, entre a redenção e a glorificação. E entre a redenção e a glorificação se encontram os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos são aqueles que foram redimidos, que entraram nesse processo e que um dia serão glorificados. Entre a redenção e a glorificação está a santificação. É nesse processo que nos encontramos hoje, irmãos. E porque ainda estamos sendo santificados, muitas vezes lutamos contra muitos desses pecados que eu citei aqui nessa manhã. Sabe por que nós não vencemos plenamente o pecado? Porque ainda não recebemos um corpo glorificado. Então a velha natureza, seguidamente, ela vai querer tomar o controle da nossa vida. Seguidamente, as velhas práticas, elas vão aflorar novamente no nosso coração. Seguidamente, os desejos antigos, eles vão vir, sabe, à tona dentro de nós. Entre a redenção e a glorificação, irmãos, está a santificação. E nós estamos aqui.
A igreja de Jesus está sendo santificada. Os verdadeiros convertidos estão sendo santificados, dia após dia. Eles estão lá dentro do processo em que Deus vai tornando eles semelhantes a Jesus. Irmãos, diferenças e particularidades humanas não devem ser uma barreira para a nossa vida de santidade. Nada deve nos impedir de buscar e de viver uma vida santa. Estamos nesse processo. Estamos caminhando para uma vida santa e para um dia que seremos glorificados. Todas as distinções humanas se desvanecem em Cristo, que é o que diz o verso 11. Aqui, não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo está dizendo que nada mais é barreira para que o povo de Deus viva uma vida de santidade. Ele deixa claro que em Cristo não é mais a nacionalidade que é uma barreira para que vivamos uma vida santa. Ele deixa claro que em Cristo não há barreiras religiosas que nos impedem de uma vida santa. Ele deixa claro que em Cristo não há barreiras culturais que nos impedem de uma vida santa. Ele deixa claro que em Cristo não há barreiras sociais. Nada, irmãos, nos impede de viver uma vida santa, porque Cristo é tudo e está em nós. Essa é a ênfase aqui. Qual que é a ênfase da carta de Paulo aos Colossenses? Cristo é tudo. Jesus é tudo. Cristo é tudo. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele é o eterno, onipotente Criador. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o redentor da igreja. Jesus é a esperança da glória para a igreja. Jesus é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a plenitude de Deus. Ele é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Cristo, irmãos, é o centro da história. Cristo é o centro da criação, da salvação e do céu. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo na Bíblia. Jesus é tudo na Bíblia. Ele é tudo no plano redentor de Deus. Cristo é tudo para a alma redimida. Ele é tudo para nós, igreja. Cristo, irmãos, Ele é tudo na vida de um verdadeiro convertido. Ele é tudo. Ele é tudo que um verdadeiro convertido tem. Pastor, como eu aplico essa palavra na minha vida? 3 verbos. Buscai, mortificai e revestistes. Busque as coisas do alto. Mortifique a sua natureza terrena. Se revista de Jesus. Que Jesus seja tudo para você. Que Jesus seja tudo na sua vida, meu irmão. Que Jesus seja tudo que você tem. Que como convertido, como um verdadeiro convertido, que Jesus esteja assentado no trono do seu coração. Que não exista nada além de Jesus na sua vida. Talvez você está aqui e você foi confrontado por muitos dos pecados que nós citamos aqui. Faz a oração de Davi, que foi citada aqui no salmo de abertura, e diz para Deus: Deus, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, Senhor. Me dá um coração obediente, temeroso, Senhor, e que sente prazer em obedecer e fazer a sua vontade. Que Cristo seja tudo para a sua vida, irmão. Que Cristo seja tudo para a nossa igreja. Que Cristo seja tudo para todo verdadeiro convertido. E é esse Cristo que nós vamos celebrar essa manhã, amém, meus irmãos? É esse Cristo que nós vamos celebrar. Se você pudesse, fique de pé. É esse Jesus que nós